Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, às vezes as pessoas, e até mesmo membros da igreja, e até obreiros, questionam: mas por que escola bíblica de obreiros e líderes? Me parece uma pergunta fora de nexo, sem sentido, visto que se você é funcionário de uma empresa, essa empresa faz um trabalho constante de reciclagem, pelo menos uma vez por ano, com seus funcionários. Se você é funcionário público, você também é chamado, é avaliado, e também, independente de qualquer coisa, é reciclado. E quando não, o mínimo que você é submetido são a cursos de aperfeiçoamento, curso de atualização, para que você, melhorando o seu conhecimento, você melhore o seu desempenho junto da empresa que investe em você. Consequentemente, o lado espiritual da igreja, o Espírito Santo cuida. Jesus, através do Espírito Santo, faz esse cuidado no monitoramento, no cuidado, no zelo da vida pessoal, da forma unilateral de cada crente. Porém, no exercício ministerial, no exercício do desempenho do trabalho de cada um, numa conjuntura em que o maior desafio da igreja cristocêntrica é trazer a mensagem cristocêntrica ao coração do pecador. Hoje nós vemos que encontramos em situações que são contraditórias não aos interesses da igreja apenas, mas que se conflitam de forma violenta e direta contra o que está escrito na palavra de Deus, Bíblia Sagrada, que é o nosso manual e regra de fé. E é preciso então que cada líder, que cada obreiro se aperfeiçoe, se qualifique e se prepare teológica, social e intelectualmente, para que possamos ter uma igreja efetivamente preparada para enfrentar os desafios que serão cada vez maiores em termos da busca de conhecimento dos seus líderes por seus liderados, e quando não, por aqueles que estão de fora. Então há uma necessidade da igreja estar fazendo esse investimento. Um investimento que, se avaliarmos na questão financeira, isso não tem dinheiro que pague, não tem custo, a não ser quando eu levo o meu ministério de forma relapsa e acho que isso é muito pouco. Então hoje, amados, nós estamos vivendo desafios constantes que exigem uma resistência pertinaz da igreja contra os investimentos, as investidas do diabo e do inferno contra ela. É lamentável, mas a gente fica chocado. Eu assisti um vídeo com uma médica com um feto na palma da mão. O feto, acho que 12 semanas ou menos, desse tamanhozinho, na palma da mão, na luva, e ele se debatendo na palma da mão dela, mas ela estava falando, narrando em inglês, e eu de inglês só sei dizer o nome em inglês, mais nada, né? Mas ela estava, me parece, mostrando, ela é britânica, é americana, é de uma nação que fala essa língua, o inglês, e ela tinha acabado de postar dentro do centro
centro cirúrgico, quando extraiu esse feto de uma desnaturada mãe. Então nós estamos caminhando. Existe no homicídio, na prática de um assassinato, de um crime, geralmente autor e coautor. O momento é de reflexão e que nós precisamos pensar. Isso é uma bandeira de um dos partidos políticos que pleiteia manter-se na presidência da República: legalização do aborto. Dá direito para matar essas crianças. Nós precisamos entender que a igreja não pode passar essa procuração sob pena de ser coautora dos homicídios que se tornarão um verdadeiro genocídio contra essas crianças que nem o direito de enxergar a luz vão ter. Quem está falando é um filho hoje, respeitando a memória da minha mãe, mas como um filho de mãe solteira, há 66 anos atrás, vocês imaginem a pressão que a minha mãe não sofreu da sociedade para me abortar. Ela fez de tudo, tomou tudo que pôde, e só souberam que a minha mãe estava grávida quando ela deu a luz a quem está aqui. Não morri porque Deus tinha esse propósito, esse projeto para eu estar aqui hoje. Então, tenhamos todos esse cuidado. Precisamos nos atualizar em todas as áreas. E a escola bíblica de obreiros e líderes, ela vem exatamente para resgatar valores espirituais, valores morais, valores teológicos e exegéticos na vida de cada obreiro, de cada liderança da igreja, para que nós não sejamos semelhantes a uma folha levada pelo vento, neste caso, vento de qualquer doutrina. Infelizmente, nós inclusive vimos também vídeo onde um bispo, líder de uma grande igreja seita para mim, que defende essa prática inominável do aborto. Eu quero apresentar já e passar a palavra ao preletor dessa noite. Eu acho que a gente está pronto, não é mais? Ok? Então, pastor Alain Grisotti, por gentileza. Ele é o preletor dessa noite. O pastor Alain nos dá o prazer e a honra de, pela segunda vez, estar aqui, prestigiando esse ministério, prestigiando essa igreja, vindo aqui trazer para nós a palavra de Deus e nos abençoar aqui na Serra, aqui do estado do Espírito Santo. Eu gostaria de perguntar à igreja, porque o pastor Alain Grisotti é um ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e a igreja tem uma forma de receber ministros de Deus aqui. Agora, como vocês vão dizer ao pastor Alain que ele, nessa noite, está aqui e vai começar a ministrar? Em nome de Jesus Cristo. É bem-vindo em nome de Jesus, sinta-se na sua própria casa, na sua própria vida. E a partir desse momento eu já lhe transfiro a palavra do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Aproveitando os irmãos de pé, por favor, abram as Bíblias no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, nós vamos do primeiro versículo até o versículo 5, do 1 ao 5. Neemias 8, do 1 ao 5, é o texto que nós vamos meditar essa noite. Louvo a Deus por mais esse dia, por estar aqui com os irmãos pela segunda vez. Agradeço ao pastor Délio, obrigado pastor pelo carinho, pelo convite. Pastor Alex também, pastor Joaquim, meu amigo também, obrigado pastor pela honra. Todos os irmãos que estão aqui, que bênção que você veio, graças a Deus por isso. É muito bom quando uma igreja começa a desenvolver uma cultura do ensino, uma cultura do pensar. É porque isso já é por si só um sinal de excelência, que a igreja se preocupa com aquilo que está fazendo para a glória de Deus.
Amém, irmãos? Neemias capítulo 8, versículos 1 a 5. Acharam? Amém. Diz assim a palavra de Deus: quando chegou o 7º mês, e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em alta voz desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira construída para este fim. Ao seu lado, à direita, estavam Matitias, Sema, Ananias, Urias, Ilquias e Maazéias. À esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Razum, Rasbadana, Zacarias e Mesulã. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois ele estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Amém. Pode sentar. O tema que me foi proposto é redescobrindo a lealdade ministerial. E eu faz um certo tempo que eu venho trabalhando em cima desse texto, é um texto que eu gosto muito, principalmente pela forma como o texto ainda parece muito atual para nós. Nós acabamos de fazer isso, ficar de pé e ler um texto, e eu numa plataforma elevada de madeira construída para este fim. Não parece que é de hoje? Muito igual, lembra muito, isso para mim é interessante. Eu costumo dizer que a Bíblia é mais atual que o jornal de amanhã, então ela ainda atinge a gente, ainda tem significância para a nossa vida. O texto que nós lemos aqui trabalha algumas coisas que são fundamentais para nós como igreja. Além e acima de qualquer coisa, o fato de ter centralidade na palavra. Haver uma centralidade na palavra. Se tem uma coisa que não entra na minha cabeça, é o fato de uma Assembleia de Deus com 100 anos de existência ainda ficar discutindo se pode ou não estudar teologia. É mais do que fundamental procurar conhecer a Deus. E só se conhece a Deus mergulhando na palavra de Deus. E a palavra de Deus não é um bilhete escrito para a gente em cima das horas. É um texto profundo, com ramificações profundas, com interpretações bíblicas que a gente deve buscar cada vez mais. Ou seja, para você ser cristão, você não precisa cometer suicídio intelectual. Você pode ser cristão e deixar a mente trabalhar, porque o Espírito areja a mente daquele que se preocupa com a excelência da palavra. Não é fácil trabalhar esse texto que nós vamos, esse tema que nós vamos trabalhar aqui hoje, redescobrindo a lealdade ministerial. É porque nós vivemos hoje na era da falsificação, da mentira técnica, do fazer sem ser. É uma era de profissionalização da máscara. E num tempo assim, a lealdade é um valor ameaçado de extinção. Lealdade hoje é quase um artigo de luxo. Nós vivemos numa era que é difícil saber quem é quem. Você já cumprimentou um irmão da igreja que ele falou: e aí, pastorzão, você gelou na aula? Já aconteceu com você? Já deu um abraço em alguém e sentiu que o abraço não foi lá essas coisas de amigo? Nós estamos vivendo uma era da deslealdade, da máscara, do sorriso de dor. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas fazem cara de santidade para esconder o monstro que os habita. É perigoso isso. Porque na igreja nós estamos diante de um Deus que elimina máscaras. Estamos diante de um Deus que deixa a gente frente a frente com a própria nudez. É um Deus que nos examina. O Salmo 139 é tenebroso. Ele diz que Ele vasculha os meus pensamentos, quando eu me sento, quando me levanto, que Ele tem um olhar sobre mim constante, rastreador. Não sei você, mas isso me desespera. É saber que eu estou todo dia diante de Deus num ponto complicado, sei que sou falho, pecador. Aliás, essa para mim talvez seja a verdade mais linda da Bíblia. A Bíblia tira as minhas máscaras não para me destruir, mas para me deixar livre da tentação da perfeição. Eu sei que sou falho, que sou fraco, que sou pecador, que sou pequeno e que dependo da graça de Deus. Eu não sou um super-homem, nem você.
fique sensível. Toda religiosidade de insensíveis, toda religiosidade que deixa você com o cara amarrado para todo mundo. Eu não consigo entender porque tem gente que é crente, que diz que lida com Cristo, com o Pai da alegria, com Deus da verdade, e ele vive de cara fechada 24 horas por dia, porque acredita que santidade é cara amarrado com Deus, é esquisito. Das duas, o mundo experimentou leveza ainda, não conhece o fruto do Espírito, que começa com amor, alegria e paz. Tudo que o crente faz começa com amor, é executado na alegria para terminar em paz. Ele tem alegria, ele sofre, mas não para sempre. Ele chora, mas sabe que não é padrão. O choro pode durar uma noite. A alegria vem pela manhã. A certeza do texto é a alegria. É difícil construir relações com gente superficial. Como é complicado isso? Escuta uma coisa: lealdade exige profundidade. Por isso que é complicado quando a gente tem uma cultura da superficialidade. Eu conheço o irmão, não sabe de irmão, nunca perguntei o nome, não sei nem como é que a gente estabelece um laço. Nós vivemos uma cultura hoje que despersonaliza as pessoas com uma incrível facilidade. Irmão, se você sair na rua, você já vira pedestre. No carro você é motorista, condutor. Na escola você é aluno, no banco você é cliente. No mercado você é consumidor, em casa é esposo, pai. É ou não? Chega na igreja, irmão, nem nome o cara tem. A gente esquece fácil o nome dele. Porque vivemos de rótulos, é fácil botar um rótulo naquele que eu não quero intimidade. Porque intimidade não é falar bonitinho com caras e bocas, isso é tempo de namoro. Intimidade é casamento, quando você conhece os defeitos do outro, mas insiste na aliança que fez. É complicado traçar lealdade na base da superficialidade. Em Lucas capítulo 5, versículo 4, tem um texto que passa despercebido, mas que tem uma profundidade. Jesus chega, olha os discípulos estão lá no barco tentando, ainda não são discípulos dele, vai começar a chamar, e de repente ele vai lá, pede o barco emprestado, usa o barco para pregar. Depois o que ele faz? Ele chama Pedro e diz assim: ó, vai para onde as águas são mais fundas e lança a rede. Isso para mim é um convite à profundidade. É isso que Deus quer para todo crente aqui essa noite. Vá para onde as águas são mais fundas, vá para onde existe mais profundidade, vá para onde existem as coisas mais íntimas de Deus. Não fique na superficialidade, porque a superficialidade é a doença do século. É o indivíduo que faz um curso de teologia de uma semana, bota um anel tão grande no dedo que o irmão lá no fundo não vê a cara dele aqui por causa do refletor da luz. Aí pensa que é a glória, não é? É o anel. Superficialidade é o indivíduo que faz caras e bocas para dizer bobagens. Sabe o indivíduo que faz cara de jeito e diz que 1 mais 1 é 2? Superficialidade é pousar de aço quando Deus chamou servos. E todo superficial morre afogado em águas rasas. Permita hoje que o Espírito Santo te leve para as águas profundas, lugares de intimidade, lugares de encontro, lugares de contato com Deus. Agora, irmãos, o que eu vou te dizer? Não existe águas profundas fora da Bíblia. Se você é obreiro e não gosta de ler, esquece, desiste, entrega a sua carteira. O obreiro tem que ter profundidade, tem que ter interesse pela leitura, pela profundidade. O irmão chega para mim e fala: não gosto de ler. Irmão, você está perdido. Deus mandou uma Bíblia para você. Só aqui tem 66 livros. Os rabinos dizem que se você deixar o livro aberto em cima da página de uma mesa, até o vento vai virar a página. Só o preguiçoso não lê. Tem um provérbio árabe que diz que o diabo tenta todo mundo, mas o preguiçoso tenta o diabo. É verdade. Porque nem o diabo suporta ver alguém sem fazer nada. Até ele faz alguma coisa. E o preguiçoso não faz nada. O Espírito Santo não vai descer e passar um monte de coisa para você se você pode buscar. O Espírito vai fazer o impossível. O impossível é nosso. Porque são pequenos milagres da graça que acontecem quando a gente vai à luta. Superficialidade é um perigo. Escuta uma coisa: não há lealdade no raso. Até porque, quanto mais raso o indivíduo é, ele perde o valor que tem preço. Uma coisa é o indivíduo que tem preço, outra coisa é quem tem valor. Só tem valor quem conhece com profundidade, quem não conhece bota preço. Portanto, se é fácil de comprar, é porque você tem preço, não valor. Amém? Sabe os amém ruim, sabe? Você quer ver uma coisa? Nós convivemos todos os dias, eu quero que você guarde bem isso aqui, convivemos todos os dias com as caricaturas da lealdade, o disfarce dela. É gente que fala, mas não faz, é gente que marca, mas não vem. Conhece? Gente que só obedece se for obrigado. Eu só vou porque o pastor mandou, tem cota, tem que bater, tem que assinar. Senão o irmão fica ligando para mim, olha na minha cara, eu tenho que ir. A deslealdade deixa marcas profundas nas relações que ela machuca. É um perigo isso. Só quem já foi traído sabe como é que é. Tem um rabino
espera dos seus. É tão sério isso. Escuta uma coisa aqui, ó. A coisa mais difícil da lealdade é quando você desenvolve a confiança de que o outro, o irmão que trabalha com você, a pessoa que anda com você, é pecador como você. Em outras palavras, o perdão é muito mais a antecedência do que a incidência. É você entender antes que qualquer pessoa que passa pela vida vai te machucar. Você não pode esperar de ninguém perfeição, porque você não pode dar isso em troca. Lealdade tem a ver com entender o outro, conhecer o irmão. E se você não gosta muito do irmão que senta ao seu lado, dificilmente você vai para o céu. Porque céu é exatamente isso aqui. Mais do que isso, céu, do ponto de vista de Jesus, é coisa para criança de 5 anos. Os discípulos estão lá discutindo quem de nós é o maior. Jesus pega uma criança, bota no meio e fala: quer ser o maior? Seja igual isso daqui. C.S. Lewis escreveu que o céu vai ser mais ou menos parecido com uma festa de criança de 5 anos. Bexiga, balão de festa, aquela alegria toda. Crente de cara fechada não vai gostar. Eu estava dando uma aula no lugar onde ele falou assim: eu sou especialista em demônio. Eu falei: então não vai para o céu, não tem lá, né? Vai fazer o quê? A vida inteira de diabo, vai ter lá todo de cara fechada. Passou a vida toda investigando em fé, 007 demoníaco. Vai fazer o que no céu? Céu é um lugar de alegria, de liberdade, de leveza, de criança, de felicidade. A gente precisa da identidade de Deus, de alegria de Deus. Agora, você está mais alegre, até mais bonito, sorrindo, né? A Bíblia está repleta de obreiros que foram marcados pela deslealdade. E eu quero começar a mostrar o outro lado, que é para você já ir pegando a coisa aí. Uma coisa que é fundamental, só para citar alguns. Geazi, lembra de Geazi? Indivíduo que trabalhava com Eliseu. O problema de Geazi é que ele não sabe ser leal na ausência. Depois você lê na sua casa 2 Reis, capítulo 5, 25 a 27. Geazi não sabe ser leal na ausência. Ele faz tramões, ele corre atrás do carro de Naamã para ver se recebe por fora. Geazi é o pai do caixa 2. Ele quer fazer alguma coisa para ganhar em cima de uma política internacional. Ele olha assim para Eliseu e não consegue acreditar que Eliseu perdeu a chance de ter um trânsito na política internacional da época. Quando volta, perde tudo, perde a vida. O que mais nós temos hoje no ministério, no âmbito do ministério, são ministros politiqueiros que fazem alianças até com o diabo desde que ele ganha o culto. Sabe o que é perigoso disso? O indivíduo vai se tornando cada vez mais uma caricatura de si mesmo. Ele já não sabe o que ele defende, qual é seu ideal, em qual batalha ele luta, porque ele atira para todo lado. É como um indivíduo que passou numa estrada e viu um monte de alvos e as flechas cravadas exatamente no centro do alvo. E ele disse assim: rapaz, impressionante, um monte de flecha cravada no centro do alvo sem errar um. Aí de repente ele para na estrada e vê um homem com aspecto meio bobo, um cara bobalhão, arrumando uma flecha, provavelmente para tacar de novo. E ele falou: deve ser ele, só tem ele por aqui. Aí encostou lá e perguntou: rapaz, eu vi um monte de alvos e as flechas cravadas exatamente no centro do alvo. É você que atira? Ele disse: sou eu mesmo. E ele disse: impressionante, eu nunca vi um nível de acerto desse. Eu fiz lá os cálculos, você não errou uma. Tem segredo disso? Qual que é a técnica? Ele disse: é fácil. Eu jogo a flecha, ela crava, eu vou lá e desenho o alvo em torno dela. Somos espertinhos na malandragem eclesiástica. Nós temos hoje os evangelásticos, aqueles que esticam números para dar impressão de crescimento. Ele prega no final do culto, aí ele vai dar o testemunho e fala: preguei ontem nos Anéis de Saturno, conferencista intergaláctico. Aí 200 pessoas na cidade dizem: você já notou que é sempre número fechado? Nunca é 157, é 200. Porque ele conta quem veio, quem aceitou, quem trouxe, quem calcular. É todo mundo, é evangelástico. Só um ministério de Geazi, gente que quer impressionar, gente que quer ganhar um trocado atrás, é gente que faz de tudo para agradar na mão, mas não Deus que cura a lepra. Cuidado, irmão, quando você procura demais na mão, você pode terminar com aquilo que Deus tirou dele, lepra. Tem mais um interessante, que são os profetas comprados de Acabe, lá em 2 Crônicas 18, 1 ao 6, profetas da conveniência. É um dos textos bíblicos que eu acho extraordinário. Está Josafá e Acabe, um crente, outro viciado. E os dois estão conversando, os dois são reis. De repente, Josafá fala: vamos comigo para a guerra. Acabe fala assim: vamos consultar os profetas. Aí ele diz assim: vamos consultar os meus profetas. E ele tem um monte de profetas. Aí os profetas dele vêm, como são profetas comprados, profetas da elite, que só profetizam o que é legal, que não ferem suscetibilidade
utilidades, que só falam palavras legais, interessantes. É aquele tipo de profeta que toda vez que te vê, profetiza o óbvio. Tu vai viajar, meu cérebro. É longe. Os profetas de Acabe vão lá e fazem aquela profetagem forte. Tu vai, meu cérebro. Vai para a guerra, rei. O senhor vai vencer. Vai ser demais. Traduzindo a linguagem, o senhor vai bombar, só o carro. Aí Josafá puxa Acabe do canto e fala assim: você não tem nenhum profeta do Senhor aí não? Eu acho tremendo. Não tem por acaso algum profeta do Senhor? Porque esses são teus, né? Aí não vale. Não tem nenhum do Senhor aí não? Ele fala: tem um, mas eu não gosto dele não. Porque ele nunca fala de mim o que é bom. Então vamos consultar ele, aí manda os profetas comprados e avisar ele antes. É interessante. Ele chega lá e fala: olha, é o seguinte, o rei mandou a gente vir aqui te chamar, só que a gente já profetizou com o rei, o esquema e entra no esquema da gente, tu vai ficar bem. Porcentagem é alta aqui. Aí ele chega e fala para o rei: pode descer para a guerra, vai vencer. E o rei olha para ele e fala assim: eu sei que não é isso que você quer dizer. E ele fala: hoje você vai morrer. É hoje. Sabe o que o rei faz? Deixa ele preso. E diz assim: eu vou para a guerra, vou voltar e vou olhar na tua cara para dizer que você é um profeta maldito, não um profeta do Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que no meio da guerra, Acabe dá um jeito de mascarar, veste a roupa de outro negro e fica no meio dos soldados como se não fosse ninguém. E a Bíblia diz que o soldado inimigo pega uma flecha ao acaso e lança. A flecha entra bem na junção do capacete com a roupa. Ele sangra o dia inteiro até morrer, lembrando o que o profeta diz. O que nós mais temos na igreja de hoje são profetas comprados. Eles profetizam para mostrar status e transformam espiritualidade em troféu. Quem é mais santo, quem é mais poderoso, quem ora mais. E você não acha em nenhum lugar na Bíblia Jesus dizer: quero que vocês orem demais, sejam santos demais, porque Jesus não tem exagero, ele é equilibrado. E como é equilibrado, ele sabe ser fiel o suficiente para não pisar em ninguém. Tem mais, o profeta velho de 1 Reis 13, 18, é outro. Ele acha que porque ele é velho, ele tem experiência. Ele confunde experiência com uma vontade mesmo de mandar em todo mundo. É a deslealdade que termina em tragédia. Por causa dele, o profeta morreu. Aliás, é interessante o profeta velho de 1 Reis 13, porque é o único ponto na Bíblia que um profeta profetiza para outro. E aí dá problema. E a gente faz isso hoje. Vira para o teu irmão aí e profetiza. Aí fica todo mundo profetizando. Se todo mundo é profeta, cadê o povo? A Bíblia tem Deus, tem o profeta e tem o povo. E Deus usa o profeta para falar com o povo. Todo mundo é profeta, cadê o povo? Fizemos um milagre, subimos o povo, só tem profeta. É como se na igreja não tivesse mais ovelha. Todo mundo fosse pastor, já pensou? Você já pensou se na igreja só não tivesse ninguém que pregasse, só cantasse? Como é que ia ser? Eu fico imaginando uma igreja de gente só igual a mim, seria a igreja mais insuportável do mundo. Graças a Deus que Deus nos fez únicos. Aqui tem gente que é uma bênção, gente que é uma tragédia, gente que vai te ajudar, gente que vai te arrebentar. Você tem pedras para construir um castelo e pedras para tropeçar e não achar cara. A igreja é feita da mistura abençoada das pessoas que Deus põe, não daquelas que a gente quer. Se Deus pedisse a opinião da igreja para encher o céu estava vazio. Ainda bem que Deus não pede a opinião da igreja. Ele põe no céu, cria e coloca pela porta da graça, pelos acessos da misericórdia. Em Neemias capítulo 4 tem Sanbalat e Tobias. São obreiros que nem fazem, nem deixam todos fazer. Eles começam a ver que a obra vai avançando, eles começam a reclamar, a falar, e é complicado. Os rabinos dizem que você, para matar alguém com uma faca, com um revólver, precisa de uma certa distância da pessoa. Mas para matar com a língua, nem distância precisa. Ele pode estar aqui você na China, e mesmo assim você consegue matar. Porque a língua produz ondas e ondas sem respeitar a geografia. Língua lida com biografia. E é muito sério isso. E tudo isso aqui, sabe qual foi a raiz de todas essas tragédias que eu falei até aqui? Deslealdade. Gente que ainda não aprendeu a mágica cristã da lealdade. Como é importante isso? Isso sem falar que a deslealdade é ordens diretas de Deus, como é o caso de Salomão. Olha para mim aqui, ó. Deuteronômio 17, de 14 a 17, Deus fala para Israel assim, ó: quando vocês tiverem um rei, que o rei de vocês não ajunte para si muito cavalo, muito ouro e muita mulher. Porque se ele fizer isso, desviará o seu coração. Aí quando Salomão se levanta, sabe o que ele tem? Ouro demais, cavalo demais e mulher demais. Exatamente os três que Deus falou, ele tem. A Bíblia faz questão de dizer que ele mandava buscar cavalos no Egito e vendia. Se transformou numa espécie de traficante de cavalos no Egito. Vende, exporta, importa. Tinha 700
1 Reis 10 a Bíblia vai dizer que o peso do ouro que Salomão recebia por ano era de 666 talentos. O judeu nunca usa meia, sendo que quiser dar uma conotação malignizada. É como se eles estivessem dizendo que o dinheiro estava se tornando um monstro demoníaco, tirando o coração de Salomão daquilo que era de Deus. O que era Salomão? Filho de homem de Deus, o homem de Deus, Davi, governava o povo de Deus, recebeu sabedoria de Deus, tinha Deus por perto, mas talvez não por dentro. O fato de você ser homem de Deus, de você ter boas intenções, não garante sucesso ministerial. O que garante sucesso ministerial é lealdade para com Deus, é a ficha limpa, é a capacidade de chegar para Deus e colocar o coração no altar. Irmãos, eu sei que essa palavra vai ser dura de engolir até o final. Você vai ter uma tentação imensa de atender celular, mas fica aí, porque eu sei que no final Deus vai mexer com você. Amém? Sabe o que é interessante? Se a lealdade não for um alvo a ser constantemente buscado, fatalmente a gente vai cair no engano da hipocrisia, das palavras bonitas que escondem bandidos. Pensa na pergunta: você se considera uma pessoa leal? Você é leal? Você é daqueles que, se a gente contar um segredo, você guarda? Quer a mesma coisa? Na época que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto, não tinha ninguém lá por perto com um cinegrafista amador, não tinha ninguém com celular, não tinha ninguém fazendo anotações, ninguém com a máquina fotográfica. Como é que a gente ficou sabendo que Jesus foi tentado se estava só ele e o diabo? Ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado, só ele e o diabo, não tinha mais ninguém. E a gente ficou sabendo. Sabe por quê? Jesus se abriu. Ele tinha 12 homens para sentar com eles, abrir o coração e dizer: gente, fui tentado, o diabo me tentou, foi assim, assim, assim. Eles escreveram e a gente está lendo hoje e aprendendo lições com isso. Eu temo hoje pela falta de lealdade entre nós. Será que se eu chegar para um obreiro aqui hoje e falar: irmão, você tentar, será que não vai dizer logo que eu já caí? Você tem gente capaz de abrir o coração aqui. Eu acho que é por isso que no ministério a gente não se chama de amigo, mas de colegas. Colega é aquele que você tolera, amigo é aquele que você abre a alma. Você tem amigos aqui hoje? Não dá aleluia, pensa, você tem amigos aqui hoje? Você tem gente a quem você abriu o coração? Gente que você poderia abrir as mais terríveis paranoias da alma? Porque uma coisa é ser tentada, outra é pecar. Você pode ser tentado dos mais terríveis delírios e isso não ser o pecado. O pecado é consumado. Por incrível que pareça, nós quase já não temos isso, porque hoje existe uma velocidade incrível. Nós vemos numa era terrível. Você já ouve uma idade média, nós estamos na idade mídia. Tudo hoje é rápido. Qualquer deslize seu, alguém fotográfico, bota no YouTube, você vira uma celebridade ao meio. É sempre assim, é rápido, flui uma incrível velocidade. Os gregos chamavam isso de tacocracia, tacos, velocidade, tempo onde tudo é rápido demais, não dá tempo de pensar, de raciocinar, você não cria bases, tudo é muito fútil, tudo é muito rápido. Aí sabe o que é pior ainda? A gente vem com essa mentalidade que é educada pelos comerciais de televisão, que em 30 segundos você é obrigado a ver, refletir, criar uma necessidade, entender que aquele comercial é a satisfação da sua necessidade e comprar. 30 segundos. A televisão educa a sua mente em 30 segundos. Aí o indivíduo entra na igreja com a ideia de que Deus é quem vai se virar nos 30. Só porque ele orou, Deus é obrigado a vir. Você acha que Deus é obrigado a vir aqui só porque você veio hoje? Deus está aqui porque Ele é gracioso. Deus está aqui porque Ele é bom. Deus está aqui porque Ele nos ama. Mas não tem a menor responsabilidade de vir aqui porque eu estou aqui. Até porque se Deus viesse aqui só por causa de mim, o Deus seria Ele. Mas eu estou aqui hoje porque Ele é Deus, e eu preciso dEle, e eu dependo dEle, e eu careço dEle para viver. É muito sério isso. Eu anotei algumas dimensões aqui que eu quero mostrar aos irmãos, do ponto de vista da lealdade, para a gente redescobrir a lealdade ministerial. Primeiro, a dimensão dos ideais. Se você puder manter a sua Bíblia aberta em Neemias capítulo 8, onde a gente leu, porque eu quero tirar daí do texto algumas dessas dimensões. Neemias capítulo 8, versículos 1 a 5, foi o texto que nós lemos aqui. Primeira dimensão da lealdade é a dimensão dos ideais. Tem uma frase no versículo 1, Neemias 8, versículo 1. O povo estava como se fosse um só homem. Você já parou para pensar nisso? Isso aqui é um milagre que não se repetiu mais na história. Uma sociedade
pé, como se fosse um só homem, o mesmo ideal, o mesmo sentido, o mesmo objetivo e o mesmo foco. É difícil isso aqui ainda hoje, como se fosse um só homem, uma revolução social, nacional e histórica por causa do mesmo ideal. E qual é o ideal aqui? Ouvir a leitura da palavra. Como isso aqui tem que ser resgatado hoje? A gente que viaja muito encontra por aí afora, em alguns lugares, uma banalização absurda da palavra. Existem lugares onde a palavra é literalmente espremida entre os 400 hinos e a última coisa para fazer no culto. Em alguns ambientes você não tem mais tempo para a palavra, é terrível. A gente faz congresso no Ministério da Cidade, o cara canta até rachado, canta morto, não consegue mais ouvir a palavra. É tanto hino que a gente repete os mesmos hinos, e já não para prestar atenção na palavra. E o pior não é isso, o pior é que as pessoas acreditam que o sucesso de uma pregação é um movimento do povo, e não é. Você não vai logo dizendo que a comida é boa, a primeira garfada, você precisa comer para sentir. Tem pregadores que ficam desesperados se eles estiverem nesse clima aqui, onde ninguém fala nada, fica desesperado, ele acha que o problema é com ele, ou então é com o pastor, aí começa a agredir os irmãos, o cara que é delegado, você é gelado, isso, aquele outro. Não, irmão, o povo quer te ouvir. Aí você tem conteúdo que acorda o povo olhando. É sempre mais fácil jogar com o povo, né? A fuga perfeita. É como os pais gostam, o estudo de pai de santo apóstolo que existe hoje. Eles falam, vem aqui pela minha fé. Para quê? Porque se acontecer, você usou a fé dele. Se der errado, você usou a sua. É a lógica perfeita. É isso que impera no movimento de hoje. Que me chama a atenção nesse texto aqui, é que eles redescobriram o livro da lei. Aí constroem um culto, eles se levantam. Tem uma coisa aqui que é impressionante. Esse povo está vindo de cativeiro. É um povo que perdeu um pouco da língua. Não tinha mais o contato da língua. Então vai ter todo um trabalho. Alguém vai ter que ler o texto no original hebraico e traduzir e explicar o sentido. A Bíblia diz isso. Traduziam e explicavam o sentido. Espetacular. Uma aula de exegese, um movimento bíblico profundo. E o povo inteiro ouvindo palavra de manhã até meio-dia, em pé, diante da porta das águas, como se fosse um só homem. Está aí uma visão que Deus aplaudiria. Um povo tão sedento pela palavra, que fica de pé, de manhã até meio-dia, só para escutar a palavra sendo lida e explicada. Fome de Deus. Não existe lealdade na vida espiritual se você não come do pão da palavra. É por isso que eu acho muito perigoso quando eu vejo pregadores por aí fora, que são geralmente pregadores de 3 mensagens só. Pode ouvir em qualquer lugar que só tem 3 mensagens. Eles estão comendo migalhas, ou marmitex de vinho, esquenta a mesma comida todo dia para o povo. Irmão, não tem nada pior do que você morrer de fome tendo tanta comida na mão. Mergulha, cava, vai para fundo, entra de verdade numa dimensão mais íntima de ideal com Deus. Fica de pé, isso que ele está dizendo, de pé, diante da porta, com vontade de comer. Esse povo recebe de Deus. Não tem nada que Deus mais ame do que saber que seu povo está afim, com muita vontade de ouvir o que ele tem para dizer. Aí o povo fica de pé e ele falando. Nós ainda vivemos hoje a terrível crise do ouvir. Nós ouvimos de tudo, de fofoca a bobagem. Mas será que nós ouvimos Deus? Ouvir é um negócio perigoso. Nós vivemos numa sociedade hoje onde ninguém quer ouvir ninguém. Se você entra no ônibus, no metrô, no avião, todo mundo tem MP3 no ouvido. E aí isolamento de sua própria solidão. Eu não quero falar com você, então já está bem claro que eu estou com o meu ouvido aqui, eu estou ouvindo o que eu quero, minha realidade. E a igreja é o contrário, aqui você precisa ouvir os irmãos. Jesus já deixa bem claro: se você tem ouvidos para ouvir, ouça. Se hoje escutar a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem. Tem a ver com ouvir. Sabe qual é o nosso problema? Geralmente a gente gosta de falar muito mais do que ouve. Na igreja, por exemplo, a gente tem gente brigando que quer falar, mas não porque tem algo a dizer. Ele é apaixonado por culto. Ele fica obcecado com microfones e tem verdadeiro tesão pelo culto. Para estar aqui, não basta querer. Primeiro tem que ser chamado. Segundo, tem que ter renúncia. E renúncia que não dói não é renúncia. Terceiro, tem que mergulhar.
Quanto mais você mergulha, mais encontra em Deus. A Bíblia é o único manancial onde você mergulha e nunca morre afogado. Quanto mais você entra, mais tem para descer, e mais tem oxigênio da graça, mais tem Deus, mais tem vida. Quanto mais você entra, mais você cresce. É muito sério isso. Tem um provérbio africano que diz que ouvir mal é um passo para criar maldades. É muito sério isso. Se nós não ouvimos a voz de Deus, nossos ouvidos vão procurar outras vozes. Lucas capítulo 9, por exemplo, quando Jesus se transfigura, tem 3 discípulos lá, Jesus se transfigura, recebe a sua glória. Aí a Bíblia diz que uma voz vem e diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Olha o que a voz já está dizendo. Só porque tinha 3 crentes, Deus já mandou ouvir Cristo. Porque já sabe que 3 crentes juntos faz barulho demais. E quando a gente faz barulho demais, não escuta Deus, porque Deus é sinceramente educado. Você quer ver uma prova disso? A Bíblia mostra Sansão, poderoso, forte. De repente, quando Dalila faz todo aquele movimento com ele dá um grito: sairei como das outras vezes. Ou seja, o Espírito Santo é meu. Eu estou instrumentalizando a graça. Eu uso a hora que eu preciso, a hora que eu quero eu uso. Ele faz parte da minha bagagem, está na prateleira da minha vida. Eu vou lá, pego o Espírito Santo como se ele fosse uma droga, que eu injeto em mim e me energizo, e ninguém me vence. Aí a Bíblia diz: ele não sabia, porém, que o Espírito já o havia deixado. O Espírito Santo é suficientemente educado para sair da sua vida sem bater a porta. Será que o Espírito Santo ainda está em você? Será que você ainda tem relacionamento com o Espírito de Deus? Quanto tempo faz que você não ouve a voz do Espírito Santo? Quanto tempo faz que você não chora diante do Espírito? Quanto tempo faz que você não percebe o Espírito se movendo nas entrelinhas da vida? A tragédia de muito crente é achar que o Espírito Santo é uma máquina que funciona das 7 às 9 dentro do tempo. Aí depois que acaba o culto, ele entra no stand-by divino com a luz vermelha piscando até o próximo culto. Isso não é Deus, isso é uma máquina religiosa que funciona. Deus é diferente. A julgar pelo Deus da Bíblia, ele gosta quando fecha o tempo. Ele vai para casa com você. Jesus disse mais vezes: vai para sua casa do que siga. Ele está preocupado com gente que anda, que faz diferença, que não vira uma espécie de banco existencial, mas que caminha na rua, que faz diferença na vida. Porque lá fora, terras engavadas não importa. Importa o que existe aqui, ó, dentro do coração, mostrando para toda a vida. Eu tenho vida com Deus. Tem tanta gente que vive da lealdade na fachada. Essa mania que a gente tem de mostrar caras e bocas, estilo de crente, perfume sagrado, mas que não sobra muita coisa. Sabe o que Deus procura de nós? Uma lealdade no ideal, a dimensão dos ideais. Qual é o nosso ideal? O que nos move? O que nos põe de pé diante de Deus de manhã até meio-dia? Ávidos por ouvir o que Ele vai dizer. Se a palavra de Deus não for o nosso maior ideal aqui, nós estamos perdendo tempo aqui essa noite. O que te trouxe aqui hoje? Por que você veio aqui? Você quer ver uma coisa interessante? Leais nos mesmos ideais. É assim que o povo de Israel estava aqui, leal no mesmo ideal. Quando isso acontece, sabe o que ocorre? Uma transformação, um milagre. O povo vira igreja, e a igreja faz história. Os rabinos dizem que quando o homem possui um ideal, ele é forte. Mas quando o ideal o possui, ele é invencível. Porque ele tem uma máxima por onde lutar, ele tem um foco para onde caminhar, ele tem sonhos, ele sabe para que Deus o levantou, ele conhece a vida que tem, mais do que isso, ele sabe que para ele não existe nada mais importante do que ouvir Deus falar. A gente tem a mania de achar que Deus só fala quando troveja, quando alguma coisa gigante acontece. Deus também fala na banalidade, Deus também fala no vento, na calma brisa. Deus também fala com os colecionadores de dias, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Deus também fala por circunstâncias, por crise, por problema. Aliás, o que Deus mais fala é através da dor. Tanto é que Ele enviou o Consolador, aquele que consola a dor. É para você saber que nas perdas Deus fala, nas crises Deus está. Quando desmorona tudo, Ele permanece, porque Ele é fiel e leal. Quais são os ideais que te movem? Queria que você fizesse uma análise. Tenta imaginar como você se projeta para daqui a 5 anos. Maquiavel escreveu que daqui a 5 anos o ser humano provavelmente vai ser a mesma coisa que é hoje, a não ser por 2 coisas: os livros que lê e as pessoas que têm em torno de si. Pensa em você daqui a 5 anos. Projeto. Como é que você se imagina daqui a um certo tempo? Tem gente que não tem absolutamente nenhum sonho, nada move, nenhum ideal.
Algumas pessoas, sob a desculpa de serem honestos, eles são mal educados. Já viu que a gente fala, fala o que eu quero mesmo, fala, mas tem o direito também de ouvir, tudo bem? Lembra daquele provérbiozinho que ele fala o que quer? Jesus gostava de fazer isso. Os fariseus eram o alvo predileto deles. Toda vez que o fariseu falava uma bobagem, falava falando uma mulher. Sabe por que eu gosto de Jesus? Não vai desviar comigo não, mas olha para mim aqui. Eu gosto de Jesus clandestino da Bíblia. Aquele Jesus que não tem nada de oficial. Aquele Jesus quando você espera que ele vai entrar por uma porta, ele sai pela janela. Jesus e João Batista é interessante se você olhar os dois lado a lado. João Batista é um indivíduo do deserto, Jesus é da cidade. João Batista tem uma dieta toda equilibrada. Tudo dele, a comida dele é certinho. A de Jesus é tão interessante que deu um apelido para ele: comilão e beberrão. João Batista sozinho o tempo todo. Jesus é rodeado de gente. João Batista vive no deserto, Jesus na cidade. Nós somos ainda hoje, ainda que extraoficialmente, a igreja de João Batista. A gente gosta de regra, ritmo, coisa, mas a gente não tem a leveza de Jesus. A gente ainda é duro, inflexível. Ainda tem gente na igreja que fica alegre quando alguém desvia. Porque ele pensa, eu sou santo mesmo, o cara desviou, mas eu permaneço. Tem indivíduos na igreja que ele pensa assim, por exemplo, ele quer que a esposa chegue, a irmã vai para a igreja, por exemplo, toda mal acabada, arrebentada, porque ele pensa, Deus me livre, não vou pecar. Agora se a irmã vier bonitinha, ajeitadinha, perfumadinha, entendeu? Deus do céu, me livre. O problema não é ela, é ele. Porque ele sabe que a erotização da mente transforma ele num louco, porque ele sempre quis abarcar. Se nós não estivermos debaixo dos mesmos ideais, a gente transforma a igreja numa praça de guerra, só sobra destroço, mordedura, porque sempre no jardim de Deus tem serpentes, mas ainda bem que na viração do dia Deus passa no jardim. Deus ainda está na igreja, Deus ainda está no movimento, Deus ainda está nos leais. Deu para entender até aqui? Você está com raiva de mim ainda não? Segundo, a dimensão da unidade. Olha o versículo 2. Tem uma coisa interessante no versículo 2 aí, uma frase que eu acho extraordinária. Diz assim, ó: no primeiro dia do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituído, olha que interessante, de homens e mulheres e de todos os que podiam entender, ou seja, crianças que já tinham uma certa mentalidade para captar isso. Não eram homens ou mulheres ainda, eram meninos e meninas, mas tinham capacidade de entendimento. Interessante que ele diz aqui, a assembleia era constituída, até hoje é assim. Esse é o problema da igreja, a grande tensão. Nós somos divinamente instituídos, mas humanamente constituídos. Assim como a Bíblia é divinamente inspirada, mas humanamente lida e pregada. É uma crise. Interessante que o texto vai mostrar uma coisa fantástica. Homens e mulheres, lealdade quando ninguém é insignificante. Para mim, essa aqui é uma das lições mais lindas da Bíblia. Aqui na igreja não existe ninguém melhor do que ninguém. Nós só estamos num nível um pouco mais alto para facilitar a visualização. Mas do ponto de vista da fé cristã, aqui não tem ninguém maior do que ninguém. Do pastor ao porta, todo mundo é igual. É preciso destruir a mentalidade de império que tem entrado no nosso meio. Império não é reino. Nós estamos tendo cacique demais para povo índio. Os caras que se acham grande demais, extraordinário demais, monstruosos, é a síndrome de Lúcifer. Na igreja todo mundo é igual. Aqui na igreja todo mundo é nivelado pelo sangue de Cristo. Na igreja todo mundo debaixo da cruz, o mesmo governo, o mesmo chamado. E os que são líderes são apenas os servos número 1, chamados para abençoar, para estar com as pessoas, para fazer diferença. Eu acho tremendo o texto colocar homens e mulheres. É quando você não joga ninguém fora, é quando você percebe que as pessoas têm valor. Um dos grandes problemas de hoje é que as pessoas têm olhado a igreja hoje como se ela fosse uma empresa. Aí de pastor eu vi o burocrata sagrado, o gerentão divino da empresa da fé. Aí eu confundo o céu com o banco da celestialidade e fé com assento, cartão de crédito. Faz a fé, usa a fé que o negócio vai. É lógica capitalista de consumo. Passa o cartão de crédito da fé, digita aí, glória. Vai sair um manto para você. Não vai não. Isso é bandidagem eclesiástica, assalto divino. Nós precisamos aprender uma coisa muito séria, muito simples até. Igreja é esse movimento humano.
peca. Todo dia na igreja tem gente sofrendo, todo dia na igreja tem gente vencendo. A igreja é esse movimento complicado. Só Deus para amar a igreja de verdade. Se quer uma coisa, se Deus desse para a gente 24 horas por dia de acesso aos pensamentos dos irmãos, nunca mais você pisava na sua igreja. Graças a Deus que Ele vai fazer esse milagre. Isso é coisa dele. A igreja é esse movimento humano estranho, complicado, de coisas perigosas, de afastamento, de ajuntamento. Mas chega um dia na igreja onde todo mundo está debaixo do mesmo ideal, homens e mulheres unidos no mesmo movimento. É a bênção da unidade, a lealdade na dimensão dos unidos. E quando a igreja é unida, nada derrota a igreja. Uma igreja unida vence qualquer obstáculo. Mas pensa numa coisa difícil, é unir a igreja. Até hoje é uma oração que Jesus fez e que Deus ainda não respondeu. João 17, Jesus orou: Pai, peço para que todos sejam um. Até hoje a gente não é. É ou não é? A gente tem tanta coisa, tanto rótulo, tanta coisa que fica difícil até a gente se definir. A gente não, por exemplo, a gente não sabe hoje se a gente é crente, evangélico, cristão, gospel, ou é tudo ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente faz nomenclaturas, bota rótulo demais. É poluição visual, etiqueta que não acaba mais. Sendo que Deus nos chamou só para um: escravo de Cristo, servo de Jesus, marcados pela cruz, lavados pelo sangue, feitos para a glória de Jesus. Somos feitura sua, identidade de Cristo. Sabe o que é interessante? Não é uma especialidade dos homens. É isso que é bonito nesse texto. Olha para mim aqui, ó. Esse texto aqui, ó.